Olá, pessoal. A gente vai falar agora sobre continuando o nosso material aqui, nós vamos falar um pouco sobre circuitos sequenciais síncronos. O que significa isso? Significa que a gente está agora interessado a começar a falar sobre uma coisa chamada máquina de estados. Então, o foco principal, vocês vão ouvir falar, o nome formal, circuitos sequenciais síncronos, mas o que a gente vai falar e focar bastante aqui é sobre máquinas de estados. Para que servem máquinas de estados? Como nós vamos projetá-las e alguns exemplos de como eu uso máquinas de estados para resolver certos problemas. A principal característica que nós temos aqui é que agora nós estamos falando de circuitos que possuem algum mecanismo de memória. Então, por possuir algum mecanismo de memória, nós precisamos tentar olhar e utilizá-lo nesse favor do nosso projeto. Então, no caso aqui, o nosso objetivo é avançar os conhecimentos de circuitos lógicos e armazenamento para projetar circuitos mais complexos. A gente vai usar tanto lógica combinacional quanto lógica sequencial para poder desenvolver o nosso conhecimento aqui. Então, tentando traçar um paralelo, até agora a gente sempre viu os circuitos chamados combinacionais ou circuitos assíncronos, tá? Eles não dependem de clock, eles têm maior dificuldade de projeto e a temporização de um componente impacta nos demais. Certo? Quando a gente fala no circuito síncrono, a gente tem a primeira característica dele que eles têm uma dependência muito grande do clock, mas justamente por isso eles são mais simples de projetar e eles são simples de reutilizar componentes. Por quê? Porque o comportamento deles é autocontido. De alguma forma, imagina que você tem uma caixinha aqui, e o seu circuito está aqui dentro, a gente não vai falar sobre ele aqui nesse momento, mas ele gera, por exemplo, duas saídas. E se essas duas saídas são síncronas, você pode ter certeza que vai mudar toda vez que o clock subir, você vai ter mudança na saída. E pronto, você não vai ter mudança na saída fora dessa subida do clock. E se você colocar aqui outras duas entradas, você também quer ter essa mesma expectativa. O seu circuito só vai olhar para a entrada, ele só vai mudar a configuração interna dele quando você tiver uma mudança da entrada, mas essa mudança é sempre depois do subida do clock. Então, quando acontece uma subida do clock, ele muda o estado interno, tá? Então, ele não vai ler as suas entradas fora de uma subida do clock. Obviamente, para esse circuito funcionar, ele tem que ter uma entrada que é o clock. A gente vai ver que o circuito muitas das vezes vai ter um reset também, né? Então nós temos outros componentes aqui no circuito, mas em linhas gerais a gente acaba não escrevendo muito nos diagramas o clock e o reset, simplesmente para não ficar repetitivo e não poluir muito a visão que nós temos aqui, tá bom? Então, trazendo um circuito para a gente, observa que esse circuito agora a gente já não está mais falando, não aparece ter, não aparenta ter um clock aqui, mas certamente ele tem para você, e a gente coloca aqui, ó, o clock aparecendo, tá? Então, esse aqui é o clock do nosso circuito, nós estamos sem o reset nesse momento, ele vai ter um reset também, e aí nós temos dois pedaços do nosso circuito que a gente precisa pensar. Nós temos o pedaço que armazena estado, e nós estamos chamando o estado do meu circuito de Q. Eu posso ter, nesse caso, um ou mais flip-flops. Então, se eu tenho um estado de 5 bits, eu vou ter 5 flip-flops aqui de algum jeito. Tá? E esse estado aqui é chamado de estado Q do nosso circuito. Aí, como outra coisa que nós temos aqui no nosso circuito, nós temos uma entrada. E essa entrada aqui, vamos pensar que são mais bits, tá? Não precisa ser um único sinal W, pode ser múltiplos sinais W, múltiplos sinais aqui dentro do W, múltiplos bits entrando, tá? Então, eu vou começar a ler esse circuito pela esquerda. A gente vai receber, olha bem o que vai acontecer aqui. A gente vai receber o nosso estado atual, Q, tá vendo? E o W, e com isso a gente faz uma certa lógica. Então existe uma lógica baseada no Q e no W aqui nesse momento. E essa lógica baseada no Q e no W nos gera alguma coisa que vai ser o que a gente chama de próximo Q. Quer dizer, o nosso próximo estado vai ser gerado exatamente por esse circuito combinacional. Tá? Então eu tenho W, a entrada do meu circuito, todos os sinais que eu tiver de entrada, mais o Q, que é o meu estado atual, eu uso isso para calcular quem vai ser o meu próximo Q. Tá bom? Aí na hora que a gente pega esse estado Q, nós temos uma outra forma de sair, que nós vamos ter um outro circuito combinacional de saída. E esse circuito combinacional de saída, ele vai pegar o nosso Q e gerar um Z.
Eu queria só chamar a atenção que existe um outro caminho aqui que a gente vai olhar, que é esse caminho que a gente pode trazer o dado aqui até esse circuito, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho da diferença disso. Esse circuito que pode permitir que a entrada modifique a saída sem passar pelo Q é chamado de máquina de milho. Tá? O circuito que não usa o W aqui e só usa o Q para gerar o nosso D é chamado de máquina de Moore. Nós preferimos sempre fazer circuitos com máquina de Moore. Por quê? Porque esse circuito de máquina de Moore segue exatamente a lógica que eu falei para você. Ele só vai mudar a saída quando eu mudo uma subida de clock, quando eu tenho uma subida de clock, e aí significa que eu acabei de mudar o meu flip-flop. Tá? E isso é extremamente importante para facilitar o nosso circuito e também facilitar o jeito que a gente projeta e o sincronismo como um todo. Então, não é recomendado, e sempre que você puder, evite, então, fazer máquinas de milho. Isso quer dizer, trazer para esse circuito combinacional aqui do final, tanto o W quanto o Q. Tá? Prefira sempre usar só o Q para gerar a sua saída. Tudo bem? Ok? Então, dito isso, vamos avançar um pouquinho, só para a gente falar e formalizar esse conceito para vocês. Nós temos então aqui para vocês, olha, máquina de Moore. São circuitos cujas saídas não dependem diretamente das entradas. Lembra, eu vou gerar a nossa saída Z baseada apenas no Q. Somente o estado interno dos flip-flops que estão sendo utilizados. Tem um atraso mínimo, que é de um ciclo de clock, então, no fundo, como para mudar a entrada e ela chegar a afetar a saída, ela precisa ser atribuída ao flip-flop, então eu gasto pelo menos um ciclo de clock entre uma mudança na entrada e uma mudança na saída, certo? E aí ela foi feita o nome dessa máquina foi criado em homenagem a Edward Moore. A outra máquina, que é a máquina de Meade, são circuitos onde a saída dependem tanto do estado interno quanto da entrada. Isso quer dizer, eu mudo o meu estado a cada ciclo de clock, mas eu posso usar uma certa entrada como subsídio para poder mudar diretamente a saída, sem que nós tenhamos essa característica da entrada aqui dependendo para a gente, tá bom? Então, ele acaba tendo a capacidade de resposta instantânea. Isso pode parecer positivo para vocês. Por outro lado, ele traz uma certa imprevisibilidade na mudança da saída dele, porque ele pode responder instantaneamente, isso quer dizer que ele pode ter um circuito que fica muito mais ágil para você, mas gerando mudanças fora de momento que o outros componentes do seu circuito pode esperar. E ele foi criado em homenagem a George Miller, tá bom? Então, só para a gente trazer então agora como que a gente coloca isso junto, a gente vai definir um pouco o que são máquinas de estados finitos, ou Finite State Machines, FSM, que é o nome formal do circuito que a gente está falando aqui. Ele sempre tem um ou mais flip-flops para armazenar o estado e também a parte lógica. Então, só para trazer o desenho para vocês, um pedaço aqui no meio que são os flip-flops, alguma lógica aqui na entrada, alguma lógica aqui na saída. Nós temos as nossas entradas W, que nos afetam de alguma forma e nos geram a nossa saída Q, e nós podemos pegar a nossa própria saída Q, na realidade aqui, e alimentar o W. Se a gente só tem isso aqui, máquina de Moore. Se a gente tiver o circuito, esse W aqui, também chegando aqui para gerar o nosso Z, nós temos máquina de Miller. Nós vamos priorizar sempre esse circuito aqui, que não tem o canal entre W e Z diretamente, tá bom? Então nós temos sempre essa preferência aqui para a gente do ponto de vista de circuitos, tá bom? Para mostrar um pouco para vocês, eu queria mostrar um exemplo aqui, depois a gente vai detalhar esse exemplo e vai fazer mais alguns exemplos que eu vou trazer com o Verilog para vocês. Então a gente vai quebrar isso aqui em um pouquinho mais de vídeos para vocês. A primeira coisa que a gente quer olhar do ponto de vista do nosso circuito é você tentar pensar num sistema de freio de um veículo, certo? E a velocidade desse veículo é medida a cada ciclo de clock. E aí, com isso, a gente vai gerar um sinal de entrada para o nosso circuito, que ele indica se a velocidade está dentro do limite ou com W igual a zero, ou se ela está acima do limite. Por exemplo, se a nossa velocidade for 60 km por hora e de repente num dado momento ele está 67, ele vai gerar nesse ciclo de clock W igual a 1. Se em algum momento ele estiver em 52, ele vai gerar nesse ciclo de clock W igual a zero. Então ele vai medir a velocidade, mas ele só fala para o nosso circuito W igual a zero, abaixo de 60, menor ou igual a 60, ou W igual a 1, maior que 60. Tá?
E aí nós temos a nossa regra de trabalhar. Se a velocidade estiver acima do limite por duas ou mais medições seguidas, né? Ou consecutivas, né? Tá vendo aqui? A gente vai ter que acionar o freio. Acionar o freio é colocar z igual a 1. Caso contrário, a velocidade vai ter que ser mantida. Então você diz z igual a zero. Então eu tenho um controle de freio que toda vez que eu receber w igual a 1 por dois ciclos seguidos, ou mais, né, eu preciso ativar o freio até que a velocidade caia abaixo da velocidade ali, W venha para zero e a gente para. Tá? Então a gente sabe que o Z depende tanto da entrada W quanto dos valores passados de W. Quer dizer, eu quero saber esse W e o próximo W e os Ws passados, tá? Esse é um ponto para a gente. Nós vamos fazer implementações, nós vamos implementar primeiro como máquina de Moore, mas a gente também poderia fazer a implementação de máquina de milha aqui no nosso circuito. Tá? Então, só para tentar trazer um exemplo de tempo nosso aqui, o que nós temos aqui? Nós temos o nosso tempo andando aqui nesse eixo de T0 até T10, e aí nós temos, observa aqui em T igual a 1, nós temos W igual a 1, mas observa que o W não durou dois ciclos, então como ele não durou dois ciclos, eu não modifiquei o meu Z, tá vendo? Mas nós temos um cenário onde W igual a 1 por um ciclo, W igual a 1 por mais um ciclo, isso quer dizer que no ciclo seguinte, eu vou ter que gerar z igual a 1, tá bom? E aí nós temos uma sequência onde eu vou ter w igual a 1, w igual a 1, significa que nós vamos gerar z igual a 1, o w continua com 1, então eu vou ter que fazer z igual a 1, em algum momento depois, obviamente, o w virou zero, e a gente gera um z igual a zero. Tá? Então esse é o nosso modelo, é o que a gente está fazendo aqui. Nós precisamos sempre de, no mínimo, dois w's com valor 1, para poder gerar um z com valor 1. Tudo bem? Então essa é a ideia geral da nossa máquina. Tá? Como é que a gente cria os estados da máquina e como é que a gente representa essa máquina de estados? Eu vou tentar desenhar aqui no canto, depois a gente tem uma figura mais bonitinha ali para vocês, para poder tentar esclarecer isso. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai olhar para vocês aqui é começar definindo o estado inicial, nosso estado A. E o que, que acontece? A gente vai olhar para esse circuito toda vez que a gente tiver um reset. Então eu volto para o estado zero toda vez que eu tiver um reset. Tá? Enquanto a entrada W tiver zero, eu fico nesse mesmo estado. Então a gente vai botar um arco aqui do A para o A e vai falar assim, ó, W igual a zero. O que, que significa isso? Significa que se eu estou no estado zero e eu recebi W igual a zero, eu continuo no estado A. Se eu estou no estado A, recebi W igual a zero, continuo no estado A. Mas eu tenho um outro cenário que é ter a entrada W igual a 1. O que a gente faz quando a entrada é W igual a 1? Quando W igual a 1, a gente vai trocar a máquina de estado e vai para o estado B. O que significa isso? Eu tenho um estado B que quando W igual a 1, eu vou para ele e eu vim do estado A aqui. Mas se eu estiver no estado B, eu tenho duas alternativas. Eu tenho uma alternativa que é W igual a 0. Quer dizer, W igual a 0 significa que eu só tive um ciclo só de W igual a 1. Então eu volto para o estado 0. E aí a gente começa a ver o que está acontecendo. Aqui eu fico esperando de novo, no estado zero, algum W igual a 1. Mas, em algum momento, eu posso pensar que eu tenho um W igual a 1 no próprio estado B. Quando acontecer isso, o que a gente vai fazer é que a gente vai para o estado C. Tá? Então, o nosso estado C, a gente tem aqui como W igual a 1. E aí uma característica importante é que se eu cheguei no estado C com W igual a 1, certo? Está no momento da gente ativar a saída z igual a 1. Então a gente vai falar que nesse estado z igual a 1. Mas aí na hora que a gente fala isso, a gente precisa relembrar que no estado B, o nosso z é zero, e no estado A, o nosso z é zero também. Tá bom? E aí se eu estiver no C e de repente eu vou ter um W igual a zero, eu volto para o nosso estado A. E eu tenho também o cenário do C, onde W é igual a 1. Se eu estou no C e o W é igual a 1, eu continuo no C e continuo gerando Z igual a 1. Tá? Então, isso aqui é o nosso diagrama da máquina de estados. Tá? Isso aqui é exatamente o que a nossa máquina de estados vai fazer. E passo a passo a gente consegue entendê-lo. A gente precisa agora tentar olhar num espectro um pouco mais amplo, tá? E tentar ver como que eu vou implementar esses componentes. Só para trazer para vocês, então, o nosso diagrama de estados é esse, tá? A gente já falou para vocês, olha bem, do reset. Então, quando eu estou no reset, eu vou para o estado A. No estado A, a gente sempre gera Z igual a zero. E aí eu vou ficar no A toda vez que o nosso W tiver valor 1, certo?
Então é isso que a gente vai ter aqui, tá? Tudo bem? Aí o que que a gente vai fazer? Se eu estou no estado A e a gente tem W igual a 1, o que que a gente faz? A gente vai para o estado B e continua emitindo a saída Z igual a zero, porque eu cheguei no B com apenas um W igual a 1. Então eu estou no B aqui, eu tive a saída zero. E se eu tiver no B e tiver uma entrada W igual a zero, a gente volta para o nosso estado A, aqui em cima, tá bom? Ok? Mas se eu tiver no estado B e tiver um W igual a 1, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai chegar aqui no estado C. Tá? Então, se eu tiver no B e eu tiver W igual a 1, significa que eu já tive um W igual a 1, tenho outro W igual a 1, e eu cheguei no C, e isso nos leva a uma saída Z igual a 1. Então, eu tenho duas entradas W igual a 1, eu estou no Z igual a 1, eu gero Z igual a 1, já no estado C. E para poder tentar olhar de outro cenário aqui, toda vez que eu estiver no C e tiver um W igual a 1, eu continuo no C e faço Z igual a zero. Tá? Na hora que eu estiver no estado C e eu tiver uma entrada W igual a zero, significa que eu volto para o estado A e passo a colocar a nossa saída como sendo Z igual a zero. Tá? Então, esse é o nosso diagrama de estados. Observa que a gente vai ter uma visão global, mas a gente constrói ele localmente. O jeito de construir é você começar a fazer o primeiro estado, que é o estado do reset. Para cada um dos estados, você tem que pegar para suas entradas e definir os dois valores possíveis, no nosso caso, W igual a zero, W igual a 1, e indicar para onde você vai. Fez isso, vai para o próximo estado. Tem estado B, faz dois valores, W igual a 1, W igual a zero. Tá? Fez isso, vai para o estado C, W igual a 1, W igual a zero. Essas são as nossas transições. Além das transições, você precisa ter a sua regra de atualização. Então, nesses nossos exemplos aqui, qual o valor de Z que a gente precisa colocar e representar nesse momento. Tá bom? Tudo bem? Então, aqui, a gente pode também fazer isso na forma de uma tabela de estados. E a gente vai virar exatamente a descrição que está ali em cima. Se eu estou no estado A e eu tenho W igual a zero, eu volto para o estado A. Então, eu estou no estado A, W igual a zero, eu volto para o estado A. Se eu estou, no caso aqui, no estado A e eu tenho W igual a 1, eu vou para o estado B. Se eu estou no estado A, eu tenho W igual a 1, eu vou para o estado B. Tá? E, nesse caso, eu estou no estado A, eu gero a saída zero. Do mesmo jeito que eu estou no estado B, eu gero a saída zero. Eu estou no estado C, gero a saída 1. Tá? Toda vez que eu tenho W igual a zero, a gente volta para o estado A. Então a gente pode olhar aqui, olha, W igual a zero do A para o A, W igual a zero do B para o A, W igual a zero do C para o A. Então é isso que a gente está fazendo. Então a gente pegou esses arcos aqui, ó. Tá bom? E nós temos, se eu estou no estado B e tem W igual a 1, eu vou para C. Se eu estou no estado B, eu tenho W igual a 1, eu venho para C. E se a gente está no estado C e tem W igual a 1, a gente continua no C. Estou no C, W igual a 1, continuo no C aqui para a gente. Tá bom? Então, essa é a tabela de estados, ela representa exatamente aquele diagrama ali em cima, só que na forma de uma tabela, e às vezes é mais legível de um jeito ou do outro. A gente gosta do diagrama, mas quando o diagrama fica muito grande, a gente começa a ter problemas. Então é importante a gente tentar olhar e tentar ter uma noção de como fica a nossa própria máquina de estados, tá bom? Na hora que a gente vai projetar o circuito, olha que característica interessante, a gente precisa aqui, olha, de dois flip-flops, porque eu tenho os estados, certo? A, B e C. Se eu tenho três estados, eu preciso de bits, mais do que um bit daria para representar dois estados. Eu preciso de dois bits daria para representar até quatro estados, mas estamos usando apenas três aqui para gente. Mas eu preciso de 2 bits, então nós temos os 2 bits aqui para gente. E nós temos y1, y2, que são os valores deles. Tá? Nesse caso aqui, só para a gente tentar trazer o contexto, observa clock, ele vai para os dois flip-flops. Nós temos uma entrada W, essa entrada W vai gerar os dois valores y maiúsculo, y1 e y2, e o y1 ciclo de clock depois vira o y1 minúsculo e y2 maiúsculo depois de um ciclo de clock vira o y2 minúsculo. Tá? Com isso, a gente vai pegar os dois valores de y para guardar aqui também, para alimentar o próximo estado. Então, eu vou falar qual estado eu estou e para onde eu vou, né? Qual estado eu estou, qual é a entrada que eu tive e para onde eu vou. E, ao final, a gente está usando somente os dois y
para definir o valor de Z. Isso aqui significa que depende do estado que nós temos, nós vamos trabalhar para poder definir o valor de Z aqui, tá bom? Mostrando um pouquinho como que você coloca isso como valores, então a gente já sabe que o meu estado agora precisa ter valores, então a gente tem três valores aqui, 0, 0, 0, 1, 1, 0, e a gente está mapeando exatamente aquela tabela que nós tivemos lá atrás, a tabela que a gente fez ali de estados, a gente agora está trocando as letras A, B, C por 0, 0, 0, 1, 1, 0, tá? E é isso que a gente representa o nosso estado. Na sequência, a gente pode fazer uma simplificação. Eu não vou focar muito na simplificação, a gente não vai usar mapa de Carnot para quem conhece aqui, tá bom? Que é o slide anterior. Mas o que a gente vai fazer é tentar olhar e mostrar que a gente é capaz de montar um circuito para cada um dos nossos flip-flops. Então, a gente está pegando um circuito para cada um dos nossos flip-flops. E esse circuito é feito dependendo do nosso W e do nosso Y2 e Y1, tá bom? Na hora que a gente olha esse circuito, a gente também pode olhar que ele vai definir o nosso valor Z. E especificamente nesse caso, uma coisa interessante que a gente fez na tabela é que a gente pode pegar do ponto de vista de projeto, observa que a gente sabe que a minha saída vai ser 1 quando esse bit tiver 1. Tá? Então a gente vai avançar aqui e vai ver que a saída vai pegar somente o nosso Y2 como saída. Tudo bem? E aí, com isso, a gente pode olhar um diagrama de tempo para a gente, tá? Tentando trazer a questão do diagrama de tempo, relembrando, o W aqui está com valor 1, eu só vou anotar os valores 1 dele, tá? Então, nesse caso aqui, que a gente tem aqui, a gente sabe que esse caso não vai gerar saída, e esse caso aqui para a gente não vai gerar saída Z também. Mas, o que que nós temos? Nós temos esse outro caso aqui, ó, duas sequências, eu preciso gerar z igual a 1 aqui. Duas sequências, a gente precisa de z igual a 1 aqui. Duas sequências, a gente precisa de z igual a 1 aqui. Tá? E a gente vai ver que o mapeamento acabou ficando exatamente nesse bit. E ele está trocando os estados aqui. Tudo bem? Então, é isso que a gente queria falar aqui. E a gente vai pegar e depois fazer um exemplo completo no próximo vídeo para vocês. Tá bom? Até mais então, pessoal.